Nós temos alguns alunos ainda entrando. Nós estamos com alguns alunos ainda entrando, porque não fazem parte ainda do grupo lá no WhatsApp. Daí eu acabei lembrando que nem todos estão lá. Então eu acabei mandando uma mensagem, acabei de mandar faz uns 5 minutos uma mensagem no e-mail, e aí alguns devem estar entrando ainda. Mas tudo bem. Vamos. Tem como você mandar o link do grupo do WhatsApp? Tem sim. Deixa eu. Deixa eu abrir aqui que eu já mando. João, você não recebeu no e-mail? Obrigado, Emily. Dá uma olhada, por favor, que eu acabei enviando por e-mail, a não ser que você tenha entrado faz pouco tempo. Nós temos alguns alunos entrando agora com relação à terceira chamada. Então, provavelmente, esses ainda não devem ter conseguido. Mas eu tenho mandado alguns e-mails, não sei se vocês têm recebido, todos têm recebido e-mail. Primeiro eu mandei um e-mail a respeito de um formulário para ser preenchido, depois eu mandei a respeito da criação desse grupo, depois, na verdade, eu criei dois grupos, um grupo da engenharia química mesmo e um só da disciplina. Então, esse grupo da disciplina, no final do semestre, eu vou cancelar, e aí, para outra turma, eu abro uma outra turma. Então, vocês não vão ficar com esse grupo aberto para sempre. A gente chega ao final da disciplina, a gente fecha, e aí não fica ocupando o espaço para vocês também, não fica incomodando. Então, mas ela é só para a gente ter essas informações mais rápidas agora. Então, como, por exemplo, participação do grupo, link para acesso ao material no Google Classroom, ou também algumas outras informações que eu acabo passando. Uma outra coisa que eu mandei hoje era com relação a estágio lá no grupo. Quem estiver fazendo parte do grupo deve ter recebido essa mensagem. E aí o grupo que eu estou falando é o grupo da engenharia química, não é da introdução, não. Então, alguns de vocês devem ter recebido essa mensagem, então já provavelmente vocês estão fazendo parte do grupo. Eu só esqueci de mandar para o grupo do Telegram, mas eu vou mandar agora no período da tarde para o grupo do Telegram. Tá certo? Então vamos começar a aula, e aí nós vamos estar continuando ao que a gente estava falando na semana passada. Então, eu pulei um pouco do que a gente estava falando semana passada, então não sei se vocês lembram, deixa eu só. Então, a gente fez uma dinâmica aqui, eu fiz primeiro uma apresentação minha, e aí depois eu fiz uma dinâmica para conhecer vocês, e, na verdade, conhecer o local onde vocês moram, e se a engenharia química era a primeira opção. Então, de acordo com esses dados e de todos que eu venho coletando aí nos últimos anos, ela sempre apresenta os resultados bem parecidos. Então, por exemplo, a cidade, o estado, como eu já disse semana passada, sempre a metade é aqui do estado do Paraná, mas a outra metade, um pouco menos da metade, é sempre do estado de São Paulo. E aí nós temos alguns extremos, né? Então a gente tem alguns que vêm do Mato Grosso do Sul, nós temos outros que vêm de Bahia, do Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia. Então nós temos alguns alunos que aparecem desses pontos, mas um pouco mais distantes. E aí, a outra pergunta que também eu sempre estou conversando nos primeiros dias de aula é com relação se foi a primeira opção, porque é importante a gente saber como atuar, sabendo se a maioria faz parte
tem interesse mesmo, já desde o início tinha interesse de fazer engenharia química. Então, também a gente encontra os mesmos resultados, né? Que a maioria escolheu a engenharia química como a primeira opção. Então, e nessa turma de 2020/2 não foi diferente. Eu sei que essa turma 2020/2, uma parte dela faz parte ali do 2020/1, então nós temos dois calouros aqui, né? São calouros que entraram em 2020/1 e o de 2020/2. Mas a gente chega a essa conclusão que a, a maioria, a grande maioria, tem como a engenharia química como a primeira opção. Então, dando continuidade aqui, eu vou começar a comentar a respeito do curso de engenharia química, na verdade, né? Então, da onde surgem essas disciplinas, né? Então, a gente tem uma matriz curricular, vocês têm acesso a essa matriz curricular no, no sistema do aluno, lá no sistema do aluno que vocês têm acesso, vocês têm acesso a essa matriz, e essa matriz, a cada semestre, cada coluna dessa aqui, ó, ela está indicando qual o período. Então, por exemplo, a gente tem aqui, primeiro período, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis disciplinas. No segundo período também seis, no terceiro sete, no oitavo oito, desculpa, no quarto oito, no quinto seis, no sexto seis, no sétimo cinco, oitavo cinco, nono cinco, e no décimo período a gente tem uma disciplina aqui, mas ela é uma disciplina que faz parte dentro do estágio, como semana passada, na sexta-feira, foi explicado para vocês. Então, o que a gente tem aqui nessa coluna? Então, cada quadrado, cada retângulo desse daqui representa uma disciplina. Então, a gente tem, nesse primeiro retângulo, a gente tem uma disciplina aqui que é a disciplina de Introdução à Engenharia Química. Depois vocês abram no sistema de vocês, deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Então, aqui, ó, a disciplina de Introdução à Engenharia Química. A introdução da engenharia química, a gente tem algumas identificações aqui. Então, esse primeiro indica que nessa matriz ela é identificada como 1.1. Então, a introdução à engenharia química é 1.1. E aqui ela tem duas aulas semanais. O que é esse 2/0? São duas aulas teóricas e não tem nenhuma aula prática, totalizando duas aulas. E no semestre, nós temos 36 aulas. Então, isso vale para todos. Então, está valendo para para todas essas disciplinas. Aí a gente tem algumas informações importantes a partir do segundo período. O primeiro período é tudo igual. Então, a gente tem essa disciplina que é conhecida como 1.2 nessa matriz. Ela tem 6 aulas, sendo que são 6 aulas teóricas, nenhuma prática, totalizando 6, e tendo 108 aulas durante o semestre. Tudo bem? Então, isso vale para todas, mas um fato importante aqui, que vale a pena ser ressaltado, é que a partir do segundo período, a gente tem algumas informações que aqui estão todas em branco, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, está embaixo, está em branco. Já aqui tem algumas disciplinas que elas não estão em branco, ó, essa está em branco, mas essa não está. Então, ela não está em branco, ela está indicando aqui, ó, 1.2. O que significa isso? Significa que essa identificação aqui é o pré-requisito, ou seja, essa disciplina de cálculo diferencial integral 2 está dizendo aqui que o pré-requisito para fazer essa disciplina é 1.2. Ou seja, quem é 1.2? 1.2 é essa identificação aqui, que é o cálculo diferencial integral 1. Portanto, para que vocês possam fazer a disciplina de cálculo diferencial integral 2, vocês precisam ter feito a disciplina de cálculo diferencial integral 1. Então, é importante que vocês tenham feito essa disciplina para conseguir fazer. Primeiro, vocês precisam ter passado, e isso já garante a possibilidade de vocês fazerem a disciplina. Mas se vocês não passarem, tem um item
lá na resolução, no documento que regulamenta a, tudo que vocês fazem no curso, tá nesse documento que a gente chama de RODIP, que é o Regulamento da Organização Didático-Pedagógica. Então, lá diz que há uma possibilidade de, mesmo você não passando na disciplina, de você quebrar esse pré-requisito. O que seria, como que você conseguiria quebrar esse pré-requisito? Então, esse pré-requisito, ele teve uma mudança, então, no próximo semestre, ele já vai estar funcionando, já vai estar valendo essa alteração, e a alteração é o seguinte: precisa-se ter, quando vocês fizeram essa disciplina de cálculo 1, vocês precisam ter tido frequência maior que 75%. Como a gente está no período de atividades presenciais, atividades não presenciais, então essa frequência ela acaba não valendo. Mas aí a gente tem um outro quesito, que é vocês precisam ter tirado média final maior do que 4. Então, vocês precisam ter feito a disciplina e ter tirado mais do que 4. E a gente tem mais um item, que é que o coeficiente absoluto de vocês tem que ser maior que 0,5. Então, vocês, quem está fazendo, são os calouros, estão fazendo pela primeira vez as disciplinas, ou seja, quem entrou em 2020/2, não tem esse coeficiente ainda, mas a partir do final desse semestre, quando vocês acabaram o semestre, vai ser gerado um coeficiente, e esse coeficiente ele vai de 0 a 1. Dentro desse coeficiente é feito através de um desvio padrão, a gente consegue encontrar um valor de coeficiente absoluto. Esse coeficiente absoluto, ele precisa ser maior que 0,5, tá bom? Então, mais para frente a gente vai conversando sobre isso para que vocês vão entendendo. Acho que o que é importante aqui é vocês entenderem que no próximo semestre tem disciplinas que vocês não vão poder fazer se vocês não passaram, ou até vocês podem fazer se vocês conseguiram quebrar o pré-requisito. Mas é importante que vocês saibam que algumas disciplinas, para vocês fazerem, é necessário que vocês tenham feito uma outra anteriormente. Ou uma, ou até mais de uma. Então, se vocês pegarem aqui, pega essa disciplina de mecânica dos materiais, vocês precisam ter feito o 2.1 e o 2.3. 2.1 é o cálculo 2 e o 2.3 é a física 1. Então, para fazer essa disciplina, precisa ter feito e passado nessas duas disciplinas. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar a respeito. Deixa eu só voltar aqui, que acabou saindo. Era isso que eu precisava falar para vocês a respeito dessa matriz. Então, deem uma olhada nessa matriz para vocês entenderem. Tem algumas informações importantes mais para frente a respeito de período de estágio, algumas disciplinas seletivas. É importante aqui em cima também vocês perceberem que aqui a gente tem umas... Então, aqui, ó, tem umas disciplinas que a gente chama de humanidades, ciências sociais e cidadania. Então, vocês vão precisar fazer uma disciplina em cada período, mas não precisa ser no próximo semestre. Vocês podem deixar essa disciplina para depois. Aqui a gente só está aconselhando vocês fazerem essa disciplina agora, porque é um período mais tranquilo para vocês conseguirem fazer essa disciplina. Então, por isso que ela está aqui distribuída no segundo, terceiro e quarto. Então, são 3 disciplinas que vocês precisam fazer, mas elas são optativas. Vocês escolhem quais disciplinas vocês querem fazer de humanidades. Então, vocês podem fazer Libras 1, Libras 2, ou pode fazer política e cidadania. Então, a gente tem algumas disciplinas que estão sendo oferecidas na área de humanidades, na qual vocês podem estar escolhendo. Então, são disciplinas optativas do rol de humanidades. Então, são essas disciplinas que vocês podem estar fazendo. Então, agora vamos para a nossa disciplina. Então, como eu comentei na semana passada, alguns professores adotam
o Moodle ou adotam o Classroom. Nós temos dois aplicativos, duas ferramentas que podem estão nos ajudando nesse período de atividade não presencial. E essas duas ferramentas são o Moodle ou o Classroom. A maioria dos professores tem usado o Moodle, e alguns poucos têm usado o Classroom. No nosso caso, dessa disciplina de introdução à engenharia química, nós vamos utilizar o Classroom. Por que eu vou utilizar o Classroom? Porque como essa é uma disciplina do primeiro período, e nós temos alunos que não entraram na primeira chamada, ou não entraram na segunda, e estão entrando ainda, então eles não têm, alguns desses alunos não têm acesso ao sistema. Então, devido a essa dificuldade de ter esse acesso ao sistema, eu achei melhor a gente utilizar o Classroom, onde qualquer aluno pode estar tendo acesso, pode estar utilizando, enquanto o Moodle não. O Moodle precisa estar cadastrado no sistema acadêmico da UTFPR. Então, por isso que eu optei pela utilização da ferramenta do Classroom. Para vocês, ela não tem muita diferença, tá? Para vocês é basicamente ler alguns materiais, vídeos, eu vou aplicar alguns formulários, algumas provas direto no sistema, então basicamente para vocês não tem muita diferença. Visualmente, o Classroom ele é um pouco mais claro, mas não tem problema nenhum para vocês estarem utilizando. Então, eu já divulguei lá no grupo, mas para vocês conseguirem acessar o Classroom, vocês precisam de ter esse código aqui, que é um código de acesso à disciplina no Google Classroom. Então, eu estava até dando uma olhada agora há pouco, deixa eu abrir aqui, e aí eu já falo para vocês. Nós temos inscritos na disciplina, deixa eu ver quantos alunos a gente tem. Nós estamos com 61 alunos inscritos na disciplina. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo? Então, aqui, ó, todo mundo que entrou com esse código que eu passei, tá aqui, ó. Então, tudo que eu for disponibilizar para vocês, material, vídeo, algumas apostilas, eles vão estar disponíveis aqui na, nesse local do Classroom. Mas é necessário que vocês estejam cadastrados, senão vocês não vão receber. Então, é necessário que vocês façam isso. Assim que eu postar alguma coisa, algum material aqui, vocês recebem um e-mail. Então, você já deve ter recebido um e-mail agora há pouco, na última hora. Todo mundo que está cadastrado aqui recebeu um e-mail dizendo que algumas atividades foram inseridas. Então, se vocês vierem aqui, ó, foi adicionado a aula da semana passada, então são os slides dessa aula, e que eu estou falando aqui também, a gente está conversando aqui hoje, e a videoaula da semana passada. E também eu já deixei pronto aqui o slide que a gente vai estar conversando após esses slides aqui de apresentação. Então, aqui a gente já começa a conversar sobre a engenharia química, tudo bem? Então, todos receberam esse e-mail, pelo menos todos que estão cadastrados aqui no Classroom receberam esse e-mail? Confirmem para mim, fazendo favor. Beleza. Então, tá bom. Então, todo mundo que se cadastrou, que entrou já deve ter recebido esse material. Aqueles que estão entrando depois, talvez não recebam esse e-mail, mas já tem isso daqui disponível para vocês. Então, esse e-mail que todo mundo está recebendo é apenas
é um alerta de que tem o material disponível, mas todos os inscritos têm acesso a esse material. Tudo bem? Então, continuando aqui, eu vou falar hoje sobre a ementa. Então, eu vou apresentar o planejamento da disciplina. Que a gente vai, como vai ser o procedimento das aulas, como vão ser os critérios de avaliação, como vão ser as avaliações. Então, tudo vai estar disponível, né, nessa próxima conversa nossa. Então, essa ementa é a ementa que está disponível no plano de ensino. Então, a gente vai estar falando sobre a engenharia, engenheiro de papel social, vamos falar um pouco do processo químico industrial, as atribuições do engenheiro químico. Então, até aqui, basicamente, é uma mostra de um pouco de história da engenharia química, uma definição da engenharia química, áreas de atuação do engenheiro químico, atribuições do engenheiro químico. Então, até esse item 3, basicamente, são esses conceitos que são importantes para vocês terem agora no início do curso. Após isso, vocês terão uma introdução a alguns conceitos básicos, mas que são muito importantes na vida de vocês a partir de agora, que vão ser variáveis de processos químicos e suas dimensões, transformações de unidades e análise dimensional, e um pouco de introdução de balanço de massa. Então, são esses assuntos aqui que vamos estar introduzindo conceitos da engenharia química. As avaliações serão avaliações continuadas, então a gente não vai ter um dia para fazer uma prova. Então, como essas aulas são não presenciais, então eu não vou dizer para vocês que semana que vem é a prova. Não, o que nós vamos fazer? Eu vou disponibilizar listas para vocês fazerem, vou pedir para vocês fazerem alguns trabalhos, e aí eu vou ter essas avaliações. Mas o que serão essas avaliações? São basicamente algumas atividades, alguns exercícios para vocês realizarem e com uma data para me entregar. Então, por exemplo, eu digo que disponibilizei uma avaliação hoje e vocês têm 2 semanas ou 15 dias para me entregar. Então, seria isso que eu estaria dizendo que seria essa a avaliação. Porém, tudo que vocês estiverem fazendo dentro de listas, dentro de trabalhos e mesmo das avaliações, tem um valor que vai ser considerado na nota de vocês. Então, para formar essa primeira nota aqui, vocês vão ter um trabalho, então vocês vão apresentar um trabalho, apresentar que eu digo vocês vão preparar um trabalho e vão me enviar. Esse trabalho vai ter 30% dessa primeira nota. Vamos ter uma lista de exercícios, também com um peso, mas aqui com peso de 10%, e uma avaliação, que seria essa lista de exercícios com 6 pontos ou 60% da nota desse primeiro item. Então, dentro desse item aqui, ó, nós vamos ter uma nota que vai ser máximo 10, e aí vai fazer uma média com essa segunda. Essa segunda também vai ter uma lista de exercícios com peso 10, só que a avaliação ela vai ter 9 pontos, ou seja, 90% dessa nota vai ser constituída por essa avaliação 2. Ou seja, depois a gente tira uma média aritmética aqui desses dois itens e a gente tem a nota final de vocês. Tudo bem? Alguma pergunta a respeito disso? Às vezes tem algumas dúvidas a respeito disso. Deixa eu só ver aqui que o Daniel perguntou a respeito do link. Então, deixa eu voltar aqui, Daniel. Esse daqui, ó. SJWWMUS. Coloquei aí no chat, tá?
Então, na verdade, o que nós vamos estar fazendo durante esse período agora a respeito das disciplinas? Então, eu vou estar falando sobre alguns temas aqui nessas aulas síncronas, estarei disponibilizando material para vocês estudarem assincronamente, ou seja, em casa, na hora que vocês quiserem fazer essas atividades, e vou estar, daqui um tempo, provavelmente na semana que vem, vou estar disponibilizando um trabalho para vocês fazerem e apresentar. Apresentar é entregar esse trabalho. E aí, no qual ele vai ter 30% do peso dessa primeira nota. Tudo bem? Então, vai ser assim que vai ser o critério de avaliação dessa disciplina de Introdução à Engenharia Química. Com relação a esses livros, eu utilizo bastante esse Himmelblau. Ele tem os conceitos bem fortes da engenharia química. Ele tem algum conceito fundamental também desses conceitos da engenharia química inicial, um histórico, então a gente tem algumas informações também. Esse terceiro livro, ele fala sobre alguns processos na indústria química que vocês vão ter disponível também. Então, esses 3 livros aqui tem disponível na minha biblioteca. Então, lá na biblioteca virtual da UTFPR, esses livros estão disponíveis para vocês. Então, deem uma olhada lá, principalmente esse Himmelblau, que vocês têm acesso a ele. Vocês já tentaram acessar algum livro da UTF pela biblioteca? Sabem como faz? Pelo menos lembram como faz? Então tá. Então eu vou fazer rápido aqui. Deixa eu só terminar então aqui, e aí eu já vou mostrar para vocês. Aqui tem umas referências complementares. Alguns desses livros a gente tem disponível lá também na biblioteca. E tenho um horário disponível para atender vocês. Então, eu vou atender vocês na quarta-feira, às 16h30, ou seja, após a aula nossa, eu tenho um horário para atender vocês. Então, eu vou estar disponível aqui na quarta-feira, das 16h30 às 17h20. Tá? Então, das 16h30 às 17h20. Eu acho que eu coloquei esse horário errado, porque a nossa aula vai das 15h50 às 16h40. Então, o atendimento meu com vocês começa logo após a aula. Então, começa às 16h40 e vai até às 17h30. Tudo bem em relação a isso? Então, toda quarta-feira, após a nossa aula aqui, eu tenho um horário que eu vou atender vocês para tirar dúvidas. Então, eu vou ficar até às 5h30, tirando toda a dúvida que vocês tiverem. Além disso, esse semestre, nós temos um monitor. Então, esse monitor vai estar ajudando vocês a tirar dúvidas, a vocês conversarem com ele a respeito do curso. Então, nós vamos ter esse monitor. O nome dele é o Giovanni. O Giovanni, hoje ele está no 8º período. O Giovanni, ele é da terceira turma, né, da engenharia química. Então, ele entrou em 2016, no segundo semestre de 2016. Então, ele vai estar auxiliando vocês. E quando ele vai estar atendendo? Então, ele vai estar atendendo vocês na terça-feira, das 9h10 às 11h10, e na quarta-feira, das 8h20 às 10 horas. E aí eu sei que esse horário vocês não têm aula, pelo menos os calouros que estão que entraram agora, eu sei que esse horário não tem aula de vocês. Vocês têm aula na segunda-feira com o professor Felipe, e na quarta-feira, na quinta-feira vocês têm aula de química. Então eu sei que nesse horário vocês não têm aula, na terça e na quarta-feira. Então vocês vão ter 2 horários que vão ser atendidos pelo monitor. Então, se vocês não quiserem, ou se não puderem participar do atendimento ao aluno, que eu estarei toda quarta-feira às 16h40, vocês podem conversar com o monitor, com o Giovanni, na terça, das 9h10 às 11h10, e na quarta-feira, das 8h20 às 10 horas.
eu vou colocar lá no Google Classroom esse horário, tá? Eu vou colocar o horário de atendimento meu e vou colocar o horário de atendimento do monitor também. Então, como isso daqui está dentro do material, então eu vou deixar fora do material essas informações para ficar mais fácil de vocês acessarem. Então tá, então só vamos voltar agora aqui a respeito da biblioteca. Então, estão todos vendo aqui. Então, a gente vai entrar aqui no site da UTF. Vocês entram no site da UTF. E aí, aqui embaixo, na parte de serviços, tem biblioteca. Então, vocês acessam a biblioteca. E aqui tem vários acessos. Então, aqui é para renovação e reserva, débito histórico em relação a acesso aos livros. Mas o que importa para nós, agora, nesse momento, é isso aqui, ó. Chama-se Biblioteca. É uma busca integrada dos livros que vocês vão estar procurando. Então, o que acontece? Quando eu faço essa busca integrada, ele vai buscar livros tanto do físico quanto da biblioteca virtual da UTF. Então, como no momento a gente não tem acesso às bibliotecas de todos os campos da UTF, então a gente acessa aqui, ó, a gente vai tentar encontrar algum livro que esteja disponível virtualmente. Então, vamos pegar esse livro que eu estava acabando de falar para vocês, que é o Himmelblau. Então, é o Himmelblau. E aí eu vou buscar. Ele demora um pouco para fazer essa busca. Então, ó, e aí aparece aqui, ó. Aparece todos os... com relação ao autor, ele vai encontrar todos, não vai encontrar tudo exatamente o que eu quero. Se eu quisesse encontrar exatamente, eu precisaria ter colocado o nome completo. Mas aí, normalmente, a gente não lembra do nome completo, a gente grava alguma parte dele. Então, nesse caso aqui, eu gravei o Himmelblau. E aí, ó, nesse caso, ele está aparecendo aqui como a segunda opção. E ele está dizendo que, ó, acesso ao texto completo via minha biblioteca. Então, essa minha biblioteca é o ambiente virtual de acesso aos livros. Então, aos livros virtuais. Então, vocês conseguem acessar esses livros através dessa minha biblioteca. Então, vamos pegar um outro, só para mostrar uma coisa para vocês, que tem alguns, deixa eu ver aqui, que ele aparece no físico. Então, quando ele aparece no físico, então, vocês não... ele vai dar essa informação para vocês. Ele vai falar assim, ó, esse livro está disponível na biblioteca de Londrina, de Apucarana, de Ponta Grossa, então ele vai falar onde está esse livro. Nesse nosso caso aqui, está mais fácil que ele está aqui no primeiro e ele já está dizendo que está na minha biblioteca. Então é só clicar aqui, ó, acesso ao texto completo via minha biblioteca. Se vocês não tiverem esse cadastro, vocês façam esse cadastro, mas o login é o login que vocês têm para acessar o sistema. Então, é o login e a senha é a mesma senha. Então, aqui não tem nada de diferente. Vocês façam um login e ele vai entrar na minha biblioteca. Então, percebam, ele está entrando na minha biblioteca. Ele demora um pouco, ó, então ele já abriu aqui o livro. Aqui do lado a gente tem um sumário, então a gente vai aqui vamos aqui para a primeira parte, ó. Então, conceitos introdutórios, sistema de unidades. Então, percebam que aqui a gente já tem todas vocês já vão estar lendo o livro aqui, ó. Então, aqui ele está, o primeiro capítulo, no capítulo 2, na verdade. Tem todo o capítulo 2 aqui, tem alguns exercícios resolvidos, e no final dele, deixa eu ir aqui para o final, e aqui no final ele tem uma lista de exercícios. Então, a gente tem uma lista de exercícios aqui, ó, onde ele pede para resolver, e aí ele tem, se vocês perceberem, ó, tem uns que tem um asterisco,
Tem uns que não tem nenhum, tem os que tem dois, e tem outros que tem três e quatro asteriscos. O que significa isso? Grau de dificuldade. Então, se eu pego esse daqui, ele é fácil, ou ele é muito fácil. Eu pego esse segundo aqui, ele é fácil. E eu pego esse daqui que tem três, ele é difícil. E esse que tem quatro estrelas aqui, ele é muito difícil. Tá? Então, tem vários níveis nessa lista que ele está oferecendo, que ele está mostrando no livro. Então, esse é um dos livros. Então, a gente tem outros livros também. Então, vamos supor que vocês queiram ver outro livro. Então, vocês podem vir aqui, ó, em vez de digitar Himmelblau, vocês podem digitar opa, Introdução à Engenharia Química. Se vocês fizerem isso, ó, então eu vou buscar um outro livro. Ó, temos um outro livro aqui também, acesso ao texto completo via minha biblioteca. Vocês vão entrar da mesma forma, ele vai pedir login e senha. Vocês vão entrar com login e senha que vocês cadastraram na UTF. Ele demora um pouco, tá? Então aqui a gente também tem, aqui do lado, o sumário. Temos uma aqui para o capítulo 1, por exemplo. Então a profissão da engenharia química, mesma coisa, ó, o princípio é o mesmo, só que a gente está vendo outro livro. Então, ele tem todas essas informações, vocês podem ler, é, tudo que vocês precisarem, ele vai estar informando para vocês. Então, esse é um outro livro que vocês podem estar utilizando. No fim, então, vocês têm acesso a toda... Aqui, ó, esse aqui é um exemplo que eu falei para vocês. Tem um livro aqui, ó, que esse livro, ele está no acervo físico. Quando ele entra no acervo físico, ele fala assim, ó, esse livro aqui, ele tem um, dois, três, ele tem três exemplares que estão em Curitiba e tem dois exemplares que estão em Pato Branco. Então, ele fala onde tem. Então, alguns livros a gente tem, alguns não, a gente tem bastante livros na biblioteca da UTF-PR. Então, quando eu fui entrar, deu usuário não cadastrado na minha biblioteca. Então, vamos fazer o seguinte. Então, provavelmente, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui, dá licença. Serviços, biblioteca, vídeos tutoriais. Então, a gente tem um tutorial para vocês conseguirem fazer esse, ver se ele vai estar aqui. Tá, então, deixa eu só entrar aqui. Tá? Deixa eu só lembrar, espera só um minutinho que eu... Deixa eu ver se era isso mesmo. Então tá. Então vocês vão entrar nesse site aqui, ó, periódicos, deixa eu colocar aqui para vocês, são www.periódicos.caps.gov.br. Aí vocês vão entrar assim, ó, acesso CAF. Vocês vão entrar acesso CAF. Ele demora um pouquinho, só um minutinho. E aí vocês vão seguindo
tudo o que é pedido. Na verdade, isso aqui é um acesso remoto via CAF. É uma comunidade acadêmica federada que a Universidade Tecnológica Federal, a UTF, ela tem convênio. Então, quando vocês entrarem aqui, ó, vocês vão digitar, vocês vão procurar o TFPR, então vocês vão procurar, está lá no final, ó, o TFPR, vão enviar. Aí, no meu caso, eu já tenho isso daqui, mas vocês vão fazer eu não sei se como que vai aparecer para vocês, se vai aparecer para fazer o cadastro ou se já aparece dessa forma aqui. Deem uma olhada, deem como que faz. Se vocês, ó, a hora que eu vou voltar um pouquinho aqui e mostrar para vocês que caso vocês não consigam, tem um tutorial aqui, ó. Ó, aqui tem um tutorial. Então, quando vocês entrarem em periódicos.capos.gov.br, vão acessar o CAF, né? Aí, a hora que tem um tutorial. E aí, dentro desse tutorial, ó, como que vocês vão fazer esse acesso. Então, aqui tem tudo indicando para vocês como vocês vão fazer, ó, igual aqui que a gente parou. Aí vocês procuram vai aparecer a universidade, vocês procuram o TFPR, apareceu o TFPR, manda enviar, e aí aqui, então provavelmente vocês vão utilizar o mesmo da UTF, tá? Provavelmente não, vocês vão utilizar o mesmo login e senha da UTFPR, que vocês fizeram o cadastro. E depois é só seguir o procedimento, e basicamente é só isso. Tem alguém tentando fazer? Eu vi ali que a Gabriele falou que não conseguiu, a Caroline também não, o Felipe. Tentem fazer, fazendo um favor, esse, 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 esse procedimento aqui do tutorial. Eu falei para vocês, vamos ver se vocês conseguem. Estão tentando? Só me falem se estão tentando ou não. Porque como eu já estou cadastrado... Professor, eu não consegui chegar nessa página quando eu entro no link. Tá, então vamos voltar aqui. Você chegou aqui, né? Isso. Acesso a CAF aqui em cima. Ah, tá. Ok, obrigada. Tá, aí depois, ali você escolhe o TFPR. Vamos fazendo junto para ver se vai dar certo, porque daí funciona para todo mundo. O TF está lá embaixo. Aí você coloca o login e senha da UTF-PR. O Genésio, o Rodolfo e a Carolina parece que deu certo. Aí faz o seguinte agora. Caroline, Rodolfo, Genésio, vão lá na minha biblioteca, ou seja, vão lá na UTF-PR, então vamos sair daqui. Vão lá em UTF-PR. Deu certo? Sim, deu certo. Obrigada. Tá, beleza, Fabiana. Então agora vamos fazer o seguinte. Para esses que conseguiram, é só para eu ter uma ideia se está funcionando ou não. Tá, alguns deram certo, outros não deram. Quem não conseguiu depois, eu converso, vamos conversar para tentar ver o que está acontecendo. Então, para quem conseguiu até aqui, aí vocês fazem o seguinte, isso mesmo, Felipe, você volta da UTF, vem aqui ó, em serviços e entra na biblioteca. Quando vocês entrarem na biblioteca, vocês entram aqui ó, nessa busca integrada, nesse ícone aqui, ó, biblioteca.
Aí vocês entrarem, ele vai dar essa página aqui que é para busca. Então aqui eu falei para a gente fazer um teste, joga esse nome, aí envia a si mesmo, aí aparece todas o que ele encontrou com o Himmelblau. Aí, como está no segundo, a gente acessa aqui. Aí ele vai aparecer login e senha. E aí, como vocês já fizeram esse login e senha, aí vocês podem entrar. Essa busca integrada... Professor, perdão, licença. Pode falar. Eu consegui acessar aqui agora, e aí depois que eu acesso, eu faço o que mesmo? Tá. Agora, o que vocês têm que fazer? Vai lá na página da UTF, clica ali do lado esquerdo em Serviços e vai em Biblioteca. Quando vocês forem em Biblioteca, vai abrir isso daqui, ó. Quando aparecer isso daqui, vocês vêm em Biblioteca. Quando aparece Biblioteca, aparece essa busca aqui, ó. Então, vocês vão fazer toda essa busca e aí vocês vão lançar algum livro aqui. Ah, tá, entendi. Obrigada. Entendeu? Tá. Agora eu dei uma olhada aqui, ó. Vamos ver se... Depois eu compartilho com vocês. Eu sei que a UTF tem um tutorial. Mas eu não sei onde está esse tutorial dela. Será que é em treinamento? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, é aqui mesmo, ó. Ah, mas esse é um curso. Não é isso, não. Depois eu compartilho com vocês o tutorial. Deve estar em algum outro lugar. Estão falando que mesmo depois de ter feito aquele cadastro, não está aparecendo aqui, né? Não está conseguindo fazer. É isso mesmo, Leandro. Esse site que você colocou aí, na verdade, ele está abrindo direto. Ele está lá na busca integrada. Ah, tem um tutorial em cima, né? É verdade, tem razão. Tá, mas não é isso não, tá? Isso que tá mostrando aqui, tutorial de busca, é como fazer a busca. Mas a gente precisa saber como que... para fazer o cadastro, para ver se está tudo certo o cadastro de vocês. Diego, chama... Deixa eu colocar aqui. O meu blog. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O do Caio abriu? Aí você, Núria, aí você lança algum nome de um livro aí. Eu dei a sugestão de jogar esse nome aí que eu coloquei aqui no chat, Himmelblau. A Tassiana também foi. Então, o Caio conseguiu, a Tassiana conseguiu. Eu vou fazer o seguinte. Professor, o meu não deu, ele entrou, só que na hora de colocar o livro, aparece que infelizmente você não tem acesso. Tá, então eu vou fazer o seguinte.
eu vou buscar o tutorial e eu vou disponibilizar lá no grupo, tá? Aí vocês sigam lá fazendo um favor. É estranho porque tem alguns que conseguiram. Também não foram muitos, né? Mas alguns conseguiram. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encontrar esse tutorial e eu vou colocar no grupo. Logo após a aula agora, eu coloco lá. Daí vocês já podem acessar. Então, beleza, pessoal. Hoje era isso. Na semana... Professor, consegui. Pode falar. Consegui achar. Conseguiu achar? Sim. Abriu aqui. E o que você fez diferente do que a gente estava falando agora, Cássia? Oh, nada, eu só pesquisei e entrei. Então tá. Pesquisei e Então, apareceu. é estranho porque alguns estão conseguindo e outros não. Realmente é isso que vai acontecer. Isso que a Tassiana está falando aqui é verdade. A hora que vocês entrarem no livro, ele vai pedir essa senha, ele deve pedir essa senha de novo. Aí vocês vão colocar essa senha. Agora, se alguns não estão conseguindo logar, é estranho, porque é igual ela está falando, esperar um pouquinho que ele vai redirecionar para lá. Igual eu estou fazendo aqui, ó. Por exemplo, ó, eu vou entrar aqui. Ele demora. Aí eu vou entrar aqui pela minha biblioteca. Aí, ó, ele me direciona para essa comunidade. Então, eu vou digitar o login e a senha da UTF e vou fazer o login, ó. Quando eu fizer isso, ele demora, tá? Ele não é rápido, não. Ele vai demorar um pouco. Depende da velocidade da internet. E já vai abrir. Ô, Emily, você não tem acesso para login e senha para entrar no sistema da UTF-PR? O sistema acadêmico lá? Então, é esse daí. É isso daí que você vai usar ali. É o login e essa senha que você vai estar utilizando. É o mesmo login e senha. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. A gente termina a aula agora e aí eu vou ver onde está esse tutorial e eu vou estar disponibilizando para vocês. Então, Genésio, eu vou ver certinho o que está acontecendo. Às vezes é alguma configuração do computador, porque ele não pode redirecionar para a página de erro. Deve ter alguma configuração no computador que deve estar impedindo fazer isso. Então, deixa eu só procurar esse tutorial, mandar para vocês, aí vocês tentem fazer tudo que esse tutorial está dizendo. Se não conseguir, aí vocês entrem em contato comigo que eu vou resolver esse problema, porque vocês precisam ter acesso aos livros, né? Então, principalmente esses livros das básicas, tem bastante. Então, por exemplo, o livro de cálculo que o Manuel usa, ele tem disponível aqui. Então, vocês têm acesso a esse livro. Como vocês não conseguem pegar o livro na biblioteca agora, então é importante que vocês tenham acesso a essa biblioteca virtual. Então, vocês vão ter acesso para os livros de cálculo, de GA, de introdução, e aí os de química geral, se o professor usar, dependendo do livro que ele usar, tem também. Então, dessas disciplinas básicas, quase todos a gente tem esses livros aqui. Então, é importante que vocês tenham. Então, Felipe, você pode tentar fazer isso, que não está conseguindo acesso. Eu vi ali que ele pede para você mudar a senha.
Ele pede para você entrar no sistema acadêmico, mudar a senha. Pode ser que funcione, mas é que alguns estão conseguindo. Parece que não está precisando fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte, só me aguarda um minutinho, eu vou colocar esse tutorial aqui no grupo, e aí vocês acessem, tentem fazer o que está seguindo ali, senão aí a gente faz isso que ele está. Eu acho que essa mudança de senha talvez seja uma última opção para a gente tentar. Tá? Então, uma outra coisa, a gente está aqui com 47 alunos, e eu estou aqui no grupo, nós só temos 53 alunos. Eu não sei se todos que estão aqui na aula estão fazendo parte do grupo, mas quem não estiver, deixa eu copiar o link aqui, e aí vocês... Eu vou compartilhar o link aqui de novo. Quem não estiver no grupo e quiser fazer parte, está aqui, ó. Esse é o convite. Ah, é verdade, Emily. Ó, uma coisa que a Emily falou que é verdade, ela precisa, no local onde vocês colocam o RA, precisa colocar o A na frente. Talvez esse seja o problema. Então tá bom, Felipe. Então eu vou fazer o seguinte. Então eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu vou procurar o tutorial. Eu sei que tem aqui. E eu compartilho com vocês e a gente vai conversando lá pelo grupo, então. Tá bom? Então, por hoje seria isso. E aí a gente conversa lá pelo grupo.